Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Momento feedback de hoje para falar do bom resultado da equipe do Bahia jogando na altitude de La Paz, né? Falei anteriormente, antes do jogo, a importância do Bahia, até principalmente pelas características do seu time, do esquema tático que certamente ia ser adotado pelo Rogério, era manter a posse da bola, né? Ter a bola no seu domínio, cadenciar o jogo em função da dificuldade que é principalmente a velocidade da bola, a diferença que é você jogar na altitude. O Rogério veio com um esquema de 3 zagueiros, né? Com o Mingo como um falso lateral ali, dando um suporte pelo lado esquerdo, e o Eric Puga lá aberto do lado do esquerdo, na ponta esquerda, na beirada. O Gilberto fazendo uma função mais por dentro, né? Como um ala, mas que tinha essa entrada por dentro, e o Ademir aberto, né? Com o Lúcio lá na frente isolado, chegando, né? Com a aproximação do Jean Lucas e do Everton Ribeiro. O Caio Alexandre ali centralizado, começando, iniciando as jogadas, né? Um esquema tático que deu certo e ajudou muito ainda o Bahia quando, com 5 minutos, o jogador do The Strongest foi expulso numa entrada criminosa. Acho que ele não devia ser só expulso, devia ser preso. É impressionante a falta de companheirismo, a imprudência que o jogador do Strongest entrou no tornozelo do Gilberto, né? E assim, o que chama atenção, jogadores, é que antes desse lance o Bahia já tinha tido 2 grandes oportunidades, né? Um chute do Caio Alexandre, que a bola bateu na trave, e um belo chute do Gilberto de fora da área, que o goleiro do Strongest faz uma grande defesa. O Bahia continuou atacando, continuou com posse de bola, sendo muito melhor que o adversário, né? Aí teve chance com o Lúcio, no rebote desse mesmo lance com o Everton Ribeiro. Depois teve uma outra grande jogada do Eric Puga individualmente, ele rola para trás, e aí acho que a grande chance do primeiro tempo nos pés do Lúcio. A bola ainda acaba batendo no pé do goleiro e saindo, mas o Bahia sempre melhor, sempre mais ligado, pressionando o adversário, obviamente com um a mais, mas aí aquela desatenção, né? Um minutinho do meio campo, principalmente um contra-ataque em velocidade. O jogador conduziu muito a bola com muita facilidade, fez a infiltração, colocou em condições para o Guerreiro, né? O centroavante do Strongest, nas costas do Gilberto, fazer 1-0 aos 37 minutos, né? Um gol que acho que ninguém, nem o mais pessimista torcedor do Bahia, imaginava, em função da boa atuação do Bahia até aquele momento. Foi um banho de água fria, a gente percebia no semblante dos jogadores. O Bandeirinha ainda no campo anulou o gol do impedimento, mas no VAR foi confirmada a condição legal desse centroavante, um bom centroavante do The Strongest, que fez 1-0. Rogério mexeu por 2 oportunidades no intervalo, e aí eu sou muito a favor, gente. Tem muita gente que não aceita, não admite, mas a mexida no intervalo ela é importante em vários fatores, né? Ela dá moral para quem está entrando, ela coloca uma interrogação quem está saindo. Pô, será que eu não fui bem? Preciso melhorar para o segundo tempo, para o próximo jogo. Então acho muito interessante. Talvez não teria feito as 2 alterações como o Rogério fez, mas sou muito a favor principalmente o time perdendo, de alterar no intervalo. Acho muito interessante isso e acho que tem que se fazer com mais frequência. Mas, por incrível que pareça, com as 2 substituições o Bahia voltou mais desatento. E as grandes chances do segundo tempo foram do The Strongest, né? Logo no primeiro lance, nas costas do Juba, que tinha entrado, ele e o William José entraram. O cara dá um cruzamento que o número 11 do Strongest, eu não vou lembrar o nome agora, mas poderia ter feito 2-0 e complicado muito as condições do Bahia. Depois uma outra chance, depois do Gabriel Xavier, uma atrasada para o goleiro em condições tranquilas, e o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, acaba deixando passar embaixo do pé dele. Então voltou muito aquém no segundo tempo a equipe do Bahia, dando possibilidades do Strongest abrir ou ampliar o marcador. Graças a Deus isso não aconteceu. Marcos Felipe fez 2 boas defesas, né? 2 chutes de fora da área. O The Strongest utiliza muito isso, pois teve um gol anulado no escanteio, uma jogadinha, o cara entra de cabeça e faz o 2-0. Sorte que ele estava em posição de impedimento. E só a partir da entrada do Cauli é que o Bahia começou a equilibrar as ações do segundo tempo. E foi numa jogada individual dele, que ele entra na área, né? Começa com o Lúcio, ele tenta individualmente, a bola bate no zagueiro e sobra para esse bom centroavante, William José,
que eu acho que foi uma grande contratação do Bahia, até para a evolução do Lúcio, que tem demonstrado essa evolução e foi elogiado pelo Rogério na entrevista coletiva, acaba empatando ali, né, no momento crucial, onde, como eu falei, segundo tempo, talvez as melhores chances foram do Strongest, e o Bahia teve a oportunidade de empatar o jogo, um resultado importantíssimo. Depois teve um chutaço do Cauli, o goleiro fez uma grande defesa, e aí as coisas se equilibraram. Parecia que os dois times estavam contentes com o resultado. O The Strongest por ter jogado 95 minutos com um a menos, e o Bahia por ter enfrentado, né, não só um adversário encardido, chato de jogar lá em La Paz, mas acima de tudo enfrentando a dificuldade que é jogar na altitude da cidade boliviana. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black de hoje. O Bahia consegue um resultado muito bom para as pretensões, principalmente pelo jogo de volta, os ingressos todos esgotados, uma festa maravilhosa que o torcedor do Bahia fará certamente na Arena Fonte Nova, para conseguir de vez consolidar essa grande classificação, e merecida em função, obviamente, do grande primeiro tempo que fez o Bahia, criando boas oportunidades, chegando na área adversária, criando possibilidades de gols, pecando na finalização, é verdade, mas com personalidade, enfrentando um adversário difícil, mas com força, né, com entrosamento, com toque de bola que a gente já acostumou a ver. O segundo tempo teve uma quedinha, as alterações de início não surtiram efeito, mas depois da entrada do Cauli as coisas se acalmaram. O Bahia conseguiu um grande empate para tentar resolver na terça-feira na Arena Fonte Nova. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black de hoje. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, para a gente fazer um canal cada vez mais conectado com você. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.